Olá, seja bem-vindo de volta aqui ao programa Diálogo Aberto com você, trazendo sempre informações e pessoas que nos trazem muitas orientações de uma forma geral. E hoje não podia ser diferente, falamos no primeiro bloco do programa sobre a questão de cirurgia plástica, né? Algumas considerações muito importantes, e agora nós vamos falar sobre a questão de tratamento contra a calvície, né, ou de controle, de como a gente trabalha essas questões todas. Lembrando sempre que quem está aqui conosco, aqui no programa, no estúdio, trazendo essas informações, é o Dr. Matheus Pantoja. Ele que é cirurgião plástico, trabalha inclusive com essas questões todas que envolvem não somente estética, mas também a questão clínica, a questão realmente de recuperação e, por que não dizer também, que trabalha com essa questão da autoestima de tanta gente, né, Matheus? É isso. Sai de lá também muito feliz, né, com o resultado, que sai com um novo ânimo, principalmente as reparadoras, né, que também estão dentro desse processo, né? E a gente vai falar agora justamente sobre a questão da calvície. Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde em 2021 apontou que pelo menos 50% dos homens sofrerão com a perda de cabelo até os 50 anos de idade. Então, olha só, que envolve perda de identidade, a necessidade de tratamento, autoestima. Matheus, como é que os homens, principalmente, né, porque é o maior número dessa questão, né, da perda de cabelo, como é que eles chegam no consultório para pedir, olha, me ajuda porque eu estou numa crise dentro desse aspecto? Isso aí realmente é incrível, que a sociedade como um todo, eu vejo que apesar de ser uma doença muito frequente, a calvície, ela ainda subestima o impacto psicológico que essa doença pode ter na vida das pessoas que a possuem. Então, tem muitos pacientes que chegam realmente assim, depressivos ou ansiosos, né, por questões de perda de cabelo, que podem ir, assim, interferir na vida social do paciente muito além do que nós imaginamos. Então, os pacientes começam a se isolar socialmente, adotam o uso de chapéu, de boné, passam a não ir mais para lugares sem boné, sem chapéu. Para você ter uma ideia, Leno, eu já tive paciente que deixou de ser padrinho de casamento da sua irmã, porque não podia participar da cerimônia usando boné. Então, para você ver como pode realmente afetar psicologicamente o indivíduo. A calvície é uma doença mesmo, né? Sim, ela é uma doença que está incluída no campo da medicina que nós chamamos de alopécias, né, que são as doenças que causam perda de cabelo, e a calvície é a alopécia androgenética. Né? Andro porque ela é ligada a um hormônio, ela é causada pela ação da dihidrotestosterona nos folículos capilares, e genética porque ela tem um componente hereditário aí, que pode vir tanto da família paterna quanto da família materna. Mas a incidência mais paterna ou materna? Bom, na verdade, isso não está muito bem definido. Uhum. Se tem história de calvície na família materna, o paciente vai ter. Se tem na paterna, ele também pode ter. Se tiver nos dois, não tem jeito, né? Não tem para onde correr. Vai ter que trabalhar isso aí. Mas a gente tem muitos casos de pacientes que têm pais com calvícies avançadas e que não desenvolvem a calvície. Né? Acabou não sendo dominante. Assim como a gente tem casos de paciente que tem pai cabeludo e chega, pô, meu pai é cabeludão, tá com 65 anos e eu, com 30, já estou praticamente calvo. Quando é que a gente considera, assim, um certo padrão de normalidade? 50 anos é um ponto que a gente considera? Porque eu conheço pessoas que, por exemplo, com 20 anos, já apresentavam um avanço muito grande, né, dessas perdas capilares. É normal nessa faixa de idade ou é talvez por conta desse fator genético? Na verdade, o que pesa mais, a genética ou a questão adquirida? Bom, a calvície ela não tem uma idade certa, né, para começar. E nem a agressividade, o grau dela de agressividade. A gente pode ter pacientes que vão ter calvícies lentas, de progressão lentas, né, e que vão se instalar a partir dos 30, 40 anos, e a gente pode ter pacientes que com 25 já estão em estágios mais avançados de calvície. Isso aí vai variar muito de indivíduo para indivíduo. A agressividade, a velocidade de progressão.
Então, tem pacientes que começam a ficar calvos com 17 que com 23 já estão em estágios avançados. Tem pacientes que começam a ficar calvos com 35 anos, 38. Isso vai variar não só do componente genético, mas como os próprios hábitos de vida podem influenciar nisso. Certo. E o caso, por exemplo, Matheus, que a gente vê muito pela internet, tratamentos miraculosos. Sim. Alguns utilizando o minoxidil, por exemplo, que é um medicamento que é comumente utilizado, outros prometendo milagres em pouco tempo, a partir de uma ação tópica. Né? O que dá para a gente fazer um filtro? Até onde eu posso confiar nisso que a gente tem ofertado aí no mercado? Bom, isso é um ponto assim importantíssimo, Leno. É muito interessante que as pessoas, elas temem utilizar, mesmo com orientação médica, medicamentos que existem comprovações científicas de que funcionam, como o minoxidil e a finasterida, mas elas não temem utilizar uma medicação que o barbeiro indicou, que ele viu na internet, no Google, que vai trazer cabelo de volta, e ele acha muitas vezes que não pode ter nenhum tipo de malefício para ele, porque é um negócio, é um shampoo, é um negócio de passar. Então tem que ter muito cuidado. Calvície é uma doença crônica e ela é progressiva. Ainda não existe cura. Não tem uma reversão nesse processo. O que a gente tem são tratamentos que controlam a velocidade de progressão. Certo. Não existe milagre. Então, você sentiu que está perdendo o cabelo, você tem que procurar um médico especialista na área. É fundamental. Aí pode ser um dermatologista? Um dermatologista ou um cirurgião plástico, especialista nessa área. E seguir as orientações. Se você viu alguma coisa na internet, se alguém lhe recomendou alguma medicação ou produto, converse com esse seu médico antes de começar a utilizar o produto. O fato de ser um uso tópico não impede de que haja reações, por exemplo, clínicas nesse sentido. Exatamente. Certo. O fato de ter uso tópico não impede que seja uma coisa que possa agir agredindo a sua pele, o seu folículo, às vezes piorando a calvície, né? Ou então que você gaste, né, tem um gasto financeiro alto, às vezes na aquisição desses produtos, e o retorno é baixo. Né? Não existe a comprovação de que aquilo de fato haja. Tem um mito nesse sentido que diz que o tratamento, por exemplo, não o tópico, né, mas o tratamento por uso de medicamento e tudo mais, ou até a própria questão da cirurgia, ela acaba afetando na questão do processo de ereção. É verdade isso aí? Até que ponto isso realmente tem uma interferência? Isso é principalmente relacionado ao uso da finasterida ou da dutasterida, né? Que são os bloqueadores da 5-alfa-redutase. Essas medicações, o que elas fazem? Elas bloqueiam a enzima que liga o hormônio ao folículo. Então, elas impedem que o hormônio chegue ao folículo para causar o afinamento dos fios. Basicamente é isso. Né? Então, muita gente teme o uso da finasterida ou da dutasterida. O que a gente tem que ter em mente é que, primeiro, os pacientes chegam dizendo que é impotência. Não é impotência o efeito colateral. Impotência seria a não capacidade, por exemplo. Exato. Né? A incapacidade de ereção. Né? O que tem relacionado, inclusive na bula das medicações, é a diminuição da libido, que seria o apetite sexual, digamos assim. Tá? E isso em uma porcentagem mínima de casos, tá? Por volta de 2%. Ou seja, cada 100 pacientes que utilizam, é como se 2% desses pacientes fossem desenvolver ou tivessem potencial de desenvolver o efeito. O que acontece muito com a finasterida, com a dutasterida, é o que a gente chama de efeito nocebo. A gente tem o efeito placebo e temos o efeito nocebo. O efeito placebo é quando você toma uma medicação adquirindo... você toma uma medicação acreditando que aquela medicação pode te trazer um benefício. E você psicologicamente desenvolve o benefício, porque você acreditou no benefício. Então, por exemplo, você está com uma dor de estômago, uma azia, e aí você é muito religioso, aí o padre benzeu a água e disse, tome a água e você vai ficar bem. A gente pode
nessa análise, crer, né, existe o lado da fé e espiritualidade, é claro, mas a gente pode levar em consideração o efeito placebo, que o paciente desenvolve o benefício, ele se curou, né? Ele acreditou naquilo. O efeito nocebo, ele já vai para onde? Quando o paciente desenvolve o malefício, mas não por causa da medicação, mas porque ele acreditou que aquela medicação certo. pode trazer aquele efeito maléfico para ele. Certo. Né? Então, o efeito placebo e o efeito nocebo, eles estão nessa situação, e na finasterida é o efeito nocebo que pode ser, que pode agir aí, e que é muito comum, né? Nesse caso, Tomás, Deus me diga uma coisa, o contato com esse paciente, ele também passa por uma questão realmente de uma revisão dele enquanto pessoa, por exemplo, né, da identidade dele, que muitas vezes sai prejudicada porque ele perdeu o cabelo. Esse caso que você citou, né, que ele não vai aos eventos porque ele teme Sim. que as pessoas fiquem olhando e perguntando, né, e tudo mais. Como é que é feito esse trabalho, até para perceber, diminuir a ansiedade nesse sentido e fazer com que também ele acompanhe esse processo e participe desse processo? Como é que esses homens chegam lá nessa crise muitas vezes e como é que talvez até ajudá-lo a perceber até onde ele pode ter esses resultados e como ele pode contribuir para esses resultados? Bom, como eu disse no bloco anterior, né, e isso não foge também na área do tratamento capilar, a responsabilidade do resultado é junto de paciente e cirurgião. Seguir as recomendações do pós-operatório, utilizar as medicações, né? E tudo isso importa muito para o resultado. O impacto psicológico, ele é maior do que a gente imagina. Porque você imagina, você tinha um tipo de cabelo, durante toda a sua vida, desde o seu crescimento da infância, adolescência, você se olhou no espelho, você fez penteados, então você criou aquele um laço... topete, né? Exatamente. Você criou um laço de identidade, você se conhece daquela forma. E aí você imagina, a partir dos 20 anos você começa a perder aquela identidade que você tinha. Você começa a se olhar em vídeos, em fotos, e você está envelhecido, porque um dos grandes malefícios que a calvície dá é um envelhecimento precoce. Você está com uma entrada grande, você já não reconhece o seu perfil numa foto, numa filmagem. E aí você passa a não querer mais tirar foto, a sair de casa só usando boné. Então, quando você vê, você está atormentado por aquilo. Aquilo que antes era algo pequeno vai crescendo dentro da sua mente a ponto de gerar uma depressão, um isolamento social, uma ansiedade, um desgosto, né? E então os pacientes chegam dessa forma. Quando a gente realiza a cirurgia, é fantástico. A gente presencia a transformação, mais do que física, mas psicológica, né? Então o paciente, aquele paciente que ficou introvertido, que Vivia um certo vivia isolamento, de boné, né? exatamente, ele passa a trazer para fora mais da sua personalidade. E nesse caso, Tom Matheus, o pessoal está falando de uma, digamos assim, de uma situação por conta da idade e tal, mas aquele paciente, por exemplo, que num acidente, numa situação, teve o impacto, por exemplo, de um processo que exigiu, por exemplo, raspar a cabeça, ou raspar o cabelo, melhor dizendo, né, e tudo mais, tirar aquilo ali, quer dizer, esse impacto imediato, né, tem também um apoio de equipe multidisciplinar nesse sentido, para que ele ressignifique, né, toda a situação da própria identidade dele. Sim, lá no Instituto Angatu, o nosso serviço de transplante, ele não engloba só a minha assistência como médico. Certo. A gente realiza uma assistência interdisciplinar. O paciente ele é acompanhado por mim, pela enfermeira, pela fisioterapeuta e pelo psicólogo, porque a gente acredita e a gente percebe isso na nossa prática diária, que esses efeitos psicológicos, muitas vezes, eles são até mais importantes do que os efeitos físicos da doença. Quando o paciente ele recupera
o cabelo, a gente utiliza essa expressão que, infelizmente, né, acaba estando muito desgastada nessa área da estética, mas que de fato a gente testemunha isso, que é o resgate da autoestima. E junto com o resgate da autoestima, a gente tem o resgate da autoconfiança. Então o paciente ele passa a se sentir confiante para conquistar novos objetivos a partir do resultado que ele teve com a cirurgia. Ele investe numa empresa, abre um negócio, se matricula numa academia, melhora a alimentação, passa às vezes investe num relacionamento. Voltou para a pista, né? Exatamente. É incrível, é incrível. Mas olha só, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho especificamente do tratamento, né, do FUI. Como é que ele funciona? Da cirurgia. Sim, da cirurgia, né? Como é que acontece isso, né? Esse modelo vem dos Estados Unidos, não é isso? Sim. Né? Trazido para o Brasil. Como é que isso foi trabalhado aqui no Brasil? Como é que está sendo o retorno disso aí, em termos não somente de resultados, né? Mas também da quantidade de pessoas que têm procurado nesse sentido? Bom, levando em consideração tudo isso que foi dito sobre o resgate da autoconfiança e da autoestima, a calvície ela sempre machucou o homem, a mulher que sofre de calvície também, que tem mulheres que têm calvície. E sempre foi uma preocupação da comunidade médica trazer tratamentos que tivessem resultado e eficácia. As primeiras técnicas de transplante capilar deixavam resultados artificiais e grandes cicatrizes na cabeça, né? Então, a técnica FUE, ela realmente revolucionou essa área de tratamento de calvície de forma cirúrgica. Ela se baseia na extração de unidades foliculares da área doadora, que é essa região lateral e posterior. Se você imaginar na sua cabeça, Lennon, um homem com uma calvície avançada, vamos pegar uma figura conhecida, o ator Lima Duarte, certo, né? Ele tem cabelo aqui na lateral. E aqui atrás. Ou seja, esses cabelos eles não sofrem a ação do hormônio que causa a calvície. Então, a cirurgia, eu sempre falo isso para os pacientes, a gente não vai lhe dar cabelos novos. Eu não vou parir cabelo de algum lugar. Certo. É uma redistribuição de fios que você já tem na sua cabeça, de onde você não perdeu, que a gente chama de área doadora, para onde você perdeu. É mais comum na parte lateral não perder tanto, não é isso? Não perde na lateral e na nuca. É comum isso mesmo? É padrão? É comum. Assim? É um padrão, Certo. normalmente, que se segue. Tá? Os padrões que têm perda global de cabelo são exceções. Tá? Certo. O normal é que o paciente ele preserve essa área. Então, é um transplante de célula, que é o folículo capilar. A gente retira daqui, implanta aqui, o cabelo cresce aqui. E ele não vai mais cair. É uma cirurgia, considerada uma cirurgia isso? É uma cirurgia. É uma cirurgia com todos os cuidados e riscos que envolvem um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia minimamente invasiva, mas não deixa de ser uma cirurgia. Certo. E como tal deve ser encarada, né? Tem que fazer exames pré-operatórios, é importante que o local onde vai ser realizado tenha uma estrutura, né? E no nosso serviço a gente utiliza também médico anestesista em todas as cirurgias, certo, que vai acompanhar o paciente do início ao fim. E no caso, Matheus, de uma pessoa, por exemplo, que tem essa situação mais agressiva, ele não tem cabelo, por exemplo, na parte lateral, o que a gente faz? Não, os pacientes que não têm área doadora suficiente ou não tem nada de área doadora, aí seriam as indicações absolutas de prótese capilar. Ah, tá, ok. Né? Mas a gente tem táticas para pacientes que têm pouca área doadora na cabeça. Hoje em dia a gente tem o Body Hair Transplant, que seria a técnica de transplante de pelos corporais, na qual a gente vai retirar cabelos da barba, do tórax, das costas, para transplantar para a cabeça. E aí os pacientes dizem, mas não é igual o cabelo, fica igual? Não fica igual. Vai crescer como cresce na barba, vai crescer como cresce no peito. Esses cabelos vão ser mesclados com cabelos da área doadora para ajudar na cobertura, na densidade. Não é um transplante realizado unicamente desses tipos de cabelo. Ah, ok. Né? Então a FUI, ela revolucionou por quê?
porque a gente utiliza um instrumental chamado micropunch, né, que vai ser tipo uma agulha que vai cortar folículo por folículo os cabelos da área doadora, a gente retira e vai implantar. Esses cortes são tão pequenos que possibilitaram uma rápida recuperação do procedimento. Então, em torno de 5 dias, o paciente já está apto a retomar atividades. Atividades que antes ele exercia. Atividades que não vão envolver esforço físico ou exposição ao sol, o paciente já pode retornar. Nesse Atividades caso, administrativas. Essa cirurgia ela é feita de uma só vez ou faz hoje um pouquinho, amanhã um pouco mais? Isso, as sessões. São né? sessões. Tá. Atualmente, com a especialização cada vez maior, né, você com uma equipe muito bem estruturada, você consegue realizar o que nós chamamos de gigasessão. São sessões de transferência de cabelos, né, de folículos grandes. Nós realizamos gigasessões no Instituto Angatu de 4.500 folículos em um único ato cirúrgico, que possibilita mais de 9.000 fios de cabelo transplantados em uma só vez. Né? Mas é claro que estágios avançados de calvície, no qual o paciente já perdeu tudo, a gente vai ter que trabalhar por prioridade para dar resultados naturais. Não adianta o paciente não ter mais cabelo nenhum em cima e eu dizer para ele, olha, eu vou cobrir toda a tua área calva em uma única sessão e eu fazer essa cobertura em baixa densidade, não vai ficar legal o resultado. Vai ficar bom. Então a gente tem que trabalhar por áreas de prioridade. Então a gente geralmente restaura primeiro a frente com o meio, que vai proporcionar o rejuvenescimento facial, e depois tratamos a área da coroa, isso em estágios avançados de calvície. Calvícies em estágios intermediários, na qual o paciente só tem umas entradas, ou só perdeu a frente, ou só a coroa está aberta, normalmente nós conseguimos resolver em uma única sessão. E quanto tempo, em média, dura essa sessão, digamos assim, a comum, não é a mega ultra power, a comum, e quanto tempo dura em geral? O tempo médio de uma cirurgia de transplante capilar pela técnica FUI de uma equipe habilitada é de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, mas aí anestesia local... Anestesia local... Ele fica consciente durante todo o processo? Na verdade, assim, isso vai variar de serviço para serviço. Certo. Né? No Instituto Angatu, a gente utiliza médico anestesista em todas as cirurgias. Então, a gente combina a anestesia local com uma sedação venosa consciente. Certo. O que é a sedação venosa consciente? É aquela que o anestesista ele vai fazer medicação para o paciente ficar sonolento, mas certo. o paciente não fica apagado. Ele fica acordado o suficiente para obedecer comandos. Então, eu dizer durante o paciente, para ele virar a cabeça para a direita e ele conseguir fazer isso, para a esquerda. É só para ele não ficar ansioso durante esse período de cirurgia. Ok. Aí, então, quantos folículos mais ou menos numa situação dessa? 2.000, por aí assim? Não, aí vai depender muito do grau de calvície. Que aí também estabelece a prioridade também dos espaços. Exatamente. Né? O pós-operatório disso aí, você diz que ele fez a cirurgia, vamos dizer que ele faça em uma única sessão. É um caso, por exemplo, só na coroa. Fez a cirurgia, quais são as recomendações básicas para ele? Não exposição ao sol? Isso. A gente evita... As recomendações também variam de cirurgião para cirurgião. Pois não. Mas, normalmente, no nosso serviço, a gente pede evitar a exposição solar por 30 dias. Certo. Né? Exposição solar prolongada, não significa que... É porque aqui em Belém é quase impossível. Exato. Né? Não significa que ele não vai poder estacionar o carro e dar uma caminhada de 3 segundos até entrar no estabelecimento. Mas evitar a exposição solar prolongada por 30 dias. Eu libero para atividades físicas, musculação, atividades aeróbicas, ciclismo, corrida. Em 15 dias eu libero. E eu peço um repouso mínimo domiciliar de 3 dias só. 3 dias. Sem atividade física, sem o trabalho. Isso. Nesse sentido, né? E assim, Matheus, a taxa de reincidência, por exemplo, você fez cirurgia, aí daqui a mais ou menos 1 ano, lá vai de novo, os bichinhos vão tudo embora. Como é que funciona? Na verdade, você pode ter a necessidade de uma segunda sessão em casos de calvície intermediária, por exemplo, quando o paciente não realiza nenhum tipo de tratamento e ele perde os cabelos que ele tinha quando ele fez o implante. Não os que foram implantados. Não, os cabelos implantados, eles não vão mais cair. Certo. Não pelo mecanismo de calvície, não. Você pode perder por outros motivos. Pois não. Talvez estresse, outras coisas. O estresse, outras doenças. Aí você falou também da contraindicação da questão do tabagismo, né? Sim. Alcoolismo também? Não. Normalmente,
eu peço para o paciente não ingerir bebida alcoólica no período de que ele está utilizando as medicações que a gente passa Pra após não a haver cirurgia. combinações, né? Normalmente um período de uma Certo. semana. Mas o tabagismo, se o paciente fuma, né? A gente pede para ele parar 1 mês antes da cirurgia e 1 mês após. Melhor que nem volte, né, com esse negócio. É uma oportunidade. Geralmente tem pacientes que encaram dessa forma. Acaba fazendo disso aí. Puxa, que bom, né? Aí já consegue aí 2 resultados muito bons. O pulmão agradece. Exato, exatamente. Doutor Matheus Pantoja, muito obrigado aqui pela sua presença, pela quantidade de esclarecimentos, tanto do primeiro bloco quanto do segundo. Ainda tem muita pergunta aqui, eu acho que dá uns 4 programas. A gente vai fazer em sessões também. Sim. Então a gente faz uma Ultra Mega Power. E consegue trabalhar muitos desses esclarecimentos. Obrigado, viu? Sucesso pelo trabalho. Eu queria só colocar aqui na tela também a questão do Instagram, né? Sim. Que as pessoas queiram ter contato, né? Afinal, a importância disso aí, não somente por uma questão muitas vezes estética, mas também reparadora, ou que envolve essas questões todas. O Instagram está aí, né, para quem quiser fazer o contato. E a gente agradece, então, pela sua presença, por toda a equipe também, que faz parte do Instituto, né? Sucesso, né, por todo esse trabalho e por tantas vidas também que são tocadas, né, que recuperam a questão da autoestima, como você falou, que recuperam uma prospecção aí de futuro, uma coisa boa realmente de olhar para frente e se ressignificar agora, né, com essa nova proposta. Obrigado, Leno. Obrigado a todos que nos assistiram. E a gente está à disposição nas nossas redes sociais, no Instagram e no Instituto Angatu, aqui em Belém, para quem tiver aí problemas com a calvície ou cirurgia plástica, né, Leno? É isso, é verdade. Então, @dr.mateuspantoja, né? E a gente mais uma vez deseja sucesso. Deus abençoe esse trabalho tão importante. Obrigado, Leno. E obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Obrigado por você estar conosco durante esse tempo acompanhando esse programa que é meu, que é seu, que é de todos nós. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Diálogo Aberto, todas as semanas, trazendo para você temas importantes, trazendo para você personagens importantes para a gente conversar aqui, pessoas que nos orientam, que nos trazem informações e que junto com você fazem esse programa Diálogo Aberto. Por isso é importante você saber que você pode participar conosco. Mande mensagem, faça o seu comentário e você pode participar conosco pelo telefone 98802 3444. Esse é o nosso telefone e a sua participação conosco é sempre muito bem-vinda. E hoje nós temos 2 temas muito importantes interligados. Vamos falar nesse primeiro bloco sobre a questão da cirurgia plástica, né? Esse método, essa forma que muitas pessoas precisam muitas vezes por recomendação ou por questão de estética também, acabam também utilizando. Cirurgia plástica, e o Brasil é campeão mundial nesse sentido, muitas cirurgias feitas e também muitos casos também de riscos e situações que precisam também a gente trazer essa orientação aqui no nosso programa. No segundo bloco a gente vai falar sobre a questão do transplante capilar, o que isso afeta na própria questão da autoestima das pessoas, como é que isso é trabalhado e vivenciado por tantas e tantas pessoas, né? Conta a quantidade de homens, mas também de mulheres que sofrem essas questões também da perda capilar. Por isso nós vamos falar sobre esses 2 temas hoje e convidamos você a nos acompanhar. E para tratar desses temas, nós estamos aqui no estúdio com o médico e cirurgião plástico Matheus Pantoja. Ele que é especialista em transplante capilar pela Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, membro também e foi pioneiro a trazer a técnica norte-americana FUE para o estado do Pará. Formado pela Universidade Federal do Pará, o especialista também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e diretor do Instituto Angatu, em Belém. O Instituto ele é pioneiro, inclusive, nessa questão do transplante capilar, né, com o método FUE no estado, e também proporciona todo o trabalho de assistência interdisciplinar com
uma equipe de profissionais especializados em dermatologia, enfermeiros, fisioterapeutas e psicólogos que assistem pacientes de forma integral e também humanizada. Então, seja muito bem-vindo, doutor Matheus, aqui conosco, para falar sobre esse tema que a gente tem muitos comentários, mas também, às vezes, muita desinformação a respeito de como fazer, o que fazer e em que casos realmente é necessário. Seja bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. Obrigado, Leno. Olá a todos os nossos espectadores. Vamos tratar desses assuntos que realmente envolvem muitos mitos e verdades. É verdade, acaba trazendo mesmo essas coisas. Mas, doutor Matheus, me diga uma coisa, o Brasil é campeão em termos de cirurgias plásticas. Numa análise bem geral, ela está, no caso, nos pacientes que o senhor atende, ela está muito mais ligada à vaidade, a uma questão de estética, ela está ligada muito por indicação médica. Como é que a gente situa, né, um panorama, digamos assim, médio dessas pessoas que o procuram para a questão da cirurgia plástica? Bom, Leno, assim, a cirurgia plástica, ela originou-se da reparadora, né? A especialidade, ela veio como uma intervenção médica para tratar defeitos, sejam eles causados por traumas, no caso, acidentes, né, automobilísticos, acidentes. Ela surgiu muito na época da Primeira Guerra Mundial, as primeiras cirurgias, né, plásticas, e depois foi se encaminhando para a área da estética, para tratar casos de hipomastia, como é a colocação das próteses de silicone, e contorno corporal, como é o caso da lipoaspiração e da abdominoplastia. Então, é uma linha muito tênue a gente realmente dizer o que é puramente estético e o que seria reparador. A gente sabe que, até hoje, a cirurgia plástica reparadora, ela é, de fato, o grande desafio, né? Tanto profissionalmente, para a nossa habilitação nessa área, são cirurgias desafiadoras, quanto para a gente executar esse tipo de cirurgia. Por quê? Os traumas, as queimaduras, o câncer, ele não respeita a anatomia humana. Então, o cirurgião ele vai ter que pensar em cima daquele defeito. O que uma queimadura ocasionou, o que um câncer atingiu, o câncer de pele, e o que um acidente, né, destruiu, seja da face, do corpo, e a gente trabalhar em cima da reparação. Trazendo para a área da estética, que teve a sua evolução muito mais a partir da década de 80, com as próteses de silicone e lipoaspiração, o que também seria puramente estético nessa área, né? Se uma mulher que amamentou 3, 4 filhos e ficou com a mama muito caída, ela já não se reconhece mais no espelho, né? Então, até onde ela reduzir as mamas, levantar as mamas, melhorar o contorno e a forma com uma prótese de silicone, isso não seria uma reparação também, né? Ao mesmo tempo relacionada à melhora da estética. Então, o Brasil se destacou muito por causa do nosso grande cirurgião plástico, Dr. Ivo Pitangui, né, finado já, e que levou a cirurgia plástica brasileira para o mundo. Então, a gente, além de termos excelentes cirurgiões plásticos aqui no Brasil e excelentes centros de formação em cirurgia plástica, vem muitos também pacientes de fora, de outros países, operar aqui conosco. E o que a gente tem, foi fazer um ranking, quais são as cirurgias mais procuradas, né, dentro dessa estrutura? A questão do silicone, por exemplo, continua sendo o top dessa situação, ou hoje em dia você tem outros tipos de cirurgia que já tem uma procura maior? Sim. A gente tem as cirurgias envolvendo as mamas, não só a colocação de prótese de silicone, como a mastopexia, que seria tipo um lifting das mamas, para mamas caídas, a mamoplastia redutora para pacientes que têm a mama muito grande. Não, então, as cirurgias de mama e as cirurgias de contorno corporal têm crescido muito com o advento da lipoaspiração em alta definição, que a gente fala lipo HD, e também casos de abdominoplastia, que vão ser aqueles casos de pacientes que tiveram muitas gestações, múltiplas gestações, ou uma perda de peso muito considerável também, e ficaram com aquele excesso de pele na região abdominal. A gente vai retirar também através de cirurgia. Então, eu acredito que as principais cirurgias sejam essas, né, envolvendo a mama e contorno corporal. E agora, muito com o advento da técnica FUE, a cirurgia de transplante capilar para tratamento de calvície. Certo. E, em média, qual o custo médio, por exemplo, desse tipo de cirurgia, principalmente as duas
que o senhor falou, já que a gente vai falar um pouquinho depois só da questão do transplante. Isso. Essas duas, né, que o senhor citou aí como o destaque, digamos assim. Sim. O valor de uma cirurgia plástica, ele vai variar muito de acordo com o profissional, com a estrutura que ele vai oferecer de pós-operatório e de transoperatório, ou seja, a estrutura na qual ele vai realizar a cirurgia. Então, a gente vai ter uma grande variação de valores. No Brasil, você vai encontrar, por exemplo, uma mamoplastia redutora, uma prótese simples, que é somente a colocação da prótese de silicone para aumento. A gente pode ter piso de 5, 6 mil reais e tetos que não tem limite a depender da qualificação desse profissional e do que ele vai oferecer de suporte. Então, o ideal na cirurgia plástica, eu sei que muitas pessoas se preocupam com o preço, mas é se preocupar muito com o valor, né? O valor é aquilo que agrega ao serviço que está sendo oferecido. Não é só o custo em si financeiro, mas é primordial você procurar saber se o cirurgião é habilitado, né? E por habilitação, se ele teve uma boa formação, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todas essas informações a gente obtém pelo Google, na internet. Outra coisa é saber onde ele opera, né? Se esse hospital é um hospital que tem uma retaguarda em caso de qualquer adversidade durante o procedimento e saber se ele tem um acompanhamento pós-operatório próximo ao paciente, né? Então, acredito que mais importante do que o preço é realmente o valor relacionado à cirurgia. Nesse ponto, você tocou num ponto que é bastante sensível, né? Não apenas a cirurgia em si, mas também justamente essa questão da retaguarda, né? Esse apoio necessário, por exemplo, o paciente precisa, devido a uma reação, devido a uma questão pessoal, aí acaba tendo uma necessidade, por exemplo, de uma reanimação. Precisa, por exemplo, seguir para uma UTI, precisa, às vezes, até fazer um deslocamento para um outro centro mais especializado. Quer dizer, esse ponto ele é importante, analisar essa capacidade de resposta em caso de uma adversidade, ela é tão importante quanto, né, a própria questão mesmo da cirurgia, né? Exatamente. A gente tem visto que nos últimos anos, né, teve um aumento assim, extraordinário da realização de cirurgias plásticas e também do conhecimento por parte dos pacientes dos riscos que são envolvidos. Não deixa, né, de ser uma cirurgia. Então, os pacientes têm se preocupado, sim, com essa retaguarda e os hospitais, o paciente, no momento que ele vai agendar a sua cirurgia, ele já pergunta, lá no consultório mesmo, geralmente a gente pergunta, doutor, mas em qual hospital você opera? Né? Esse hospital, eu posso conhecer antes da minha cirurgia? Então, tudo isso é uma coisa que está aí disponível para que os pacientes se sintam confortáveis e seguros em realizar a sua cirurgia. Certo. E Matheus, no pré-operatório, o que você considera importante dessa anamnese para poder, vamos marcar então agora, tranquilo. Então, que elementos você considera assim, importantes para serem analisados, para viabilizar realmente a questão da cirurgia? Bom, o mais importante é que o paciente esteja em bom estado geral. E aí, como isso, a gente vai fazer uma boa anamnese com o paciente, que seria a conversa ali na consulta, sabendo quais são os seus anseios, as suas expectativas. Depois a gente vai questionar a respeito de doenças crônicas, né? Se ele é hipertenso, se ele é diabético, se ele tem alguma doença de coração, alguma doença hormonal, né? Nenhuma dessas doenças, se controladas, são impeditivas de realizar uma cirurgia. Certo. Então, vai ser dever do médico saber, a partir do que o paciente dizer para ele, se aquele paciente está apto ou não a realizar uma cirurgia, né? E também dependendo do tamanho da cirurgia, porque na plástica a gente tem muito as cirurgias combinadas. O paciente vai fazer uma abdominoplastia, ele vai associar uma lipoaspiração, ele quer melhorar o contorno, ele quer fazer um enxerto de gordura no glúteo para melhorar o glúteo. Então, ele vai fazer uma cirurgia que seria abdominoplastia de mais ou menos umas 2 horas, ela pode se tornar uma cirurgia maior, de 4, 5 horas. Então, o médico tem que, a partir do que o paciente dizer para ele, estabelecer se aquele paciente é candidato a uma cirurgia combinada, se é melhor fazer uma cirurgia menor nele. Então,
definido isso, a gente vai partir para os exames pré-operatórios. E aí os exames pré-operatórios vão englobar diversas avaliações, desde exames sanguíneos, né, raio-x de tórax, avaliação cardíaca, risco cirúrgico, podendo até necessitar de uma avaliação de um angiologista para ver risco de trombose. E aí vai depender muito da especificidade de cada paciente. No caso aí, tem uma limitação, uma recomendação em relação à idade? Por exemplo, pacientes até 50 anos ou até 60 anos, se tem uma resposta melhor. Claro, tem a questão do risco também, mas, em geral, nessa questão da idade, o que é a orientação que a gente dá? Os pacientes mais jovens, né, a gente tem já pré-estabelecido alguns exames padrão, que todo mundo vai fazer, né? Exames de sangue, raio-x de tórax, eletrocardiograma. Nos pacientes mais jovens, sem comorbidades, sem doenças crônicas, a gente fica mais tranquilo. Certo. Conforme o paciente vai envelhecendo, ele pode sim, a idade é levada em consideração para o risco de complicações. Mas se o paciente fizer todos os exames, ele passar com um cardiologista, e esse cardiologista emitir um risco cirúrgico, que é um laudo, né? Colocando o paciente, definindo o paciente como um paciente apto a ser submetido à cirurgia, a gente pode realizar a cirurgia sem problemas. E aí, falando de mito, né, que a gente conversou ainda há pouco, como é que a gente estabelece essa análise a respeito da cirurgia local, da cirurgia geral, como é que isso deve ser analisado? Porque tem gente que diz, olha, uma cirurgia local, o risco é praticamente zero, né? Diferente de uma cirurgia geral, porque vai envolver outros elementos. Como é que a gente avalia esse risco, no caso? No caso da anestesia. Anestesia, melhor dizendo. Da anestesia local, sim. Qual é o risco que a gente tem dentro desse contexto para a anestesia geral? Realmente ela não apresenta muitos complicadores, muitos riscos, ou por ser uma anestesia, ela oferece riscos independentes dessa condição? Isso. Bom, a indicação do ato anestésico, ela vai ser uma indicação do anestesiologista da equipe. Então, vai ser o médico anestesiologista que, a partir de uma consulta pré-anestésica, que nós chamamos de avaliação pré-anestésica, ou seja, antes do procedimento é agendada uma consulta com o médico anestesiologista, na qual o paciente vai ter uma nova anamnese, vai conversar, e o anestesista vai fazer um questionário voltado, direcionado, para ele poder definir qual vai ser a melhor anestesia para aquele paciente. É claro que a anestesia geral, apesar de ela ser muito temida, que seria a anestesia na qual vai ter a intubação, né, que o paciente vai ficar intubado durante o procedimento, apesar de muitos acharem que é a anestesia assim, mais temida, ela é a anestesia mais segura que nós temos, né, porque é a anestesia na qual o anestesista ele se sente mais confortável, ele vai ter o paciente na mão dele, né? Diferente de outros tipos, a gente tem o bloqueio peridural, a gente tem a raquianestesia, a gente tem só a anestesia local, né? Com o bloqueio loco-regional de nervos, e essas podem estar associadas à cirurgia geral. Você pode fazer uma anestesia peridural associada a uma anestesia geral, sem problemas. Mas isso vai ser indicação do anestesista mesmo. Mas o risco, mesmo sendo uma anestesia local, ela existe? Existe porque a gente tem os níveis de anestesia local, que podem ter intoxicação. Então, é importante que qualquer ato cirúrgico, ele seja de média e alta complexidade, ele seja acompanhado por um médico anestesista, né? Existem situações específicas, como uma remoção pequena de uma lesão de pele, um câncer de pele pequeno, um câncer de... um sinal que o cirurgião pode fazer uma anestesia local ali sem problemas, mas grande parte dos procedimentos, o ideal é que seja acompanhado por um médico anestesista, porque existem riscos sim, desde procedimentos com anestesia local até procedimentos que vão exigir uma anestesia geral ou então uma anestesia peridural. Certo. Todos têm seu risco sim. Matheus, e a questão do pós-operatório? Por exemplo, uma cirurgia plástica de médio porte, vamos dizer assim.
né, ela vai exigir uma vigilância permanente ou é só durante determinado período e depois segue a vida normal? Como é que funciona essa questão do pós-operatório? Porque, o que eu estou te perguntando assim, tem situações de pessoas que fazem a cirurgia, aí tempos depois elas têm que voltar para alguma coisa que precisa corrigir, aí depois elas voltam de novo, fica quase uma constância nesse sentido. Como é que funciona essa orientação a respeito do pós-operatório? Na cirurgia plástica, principalmente, nós temos responsabilidade dividida. O resultado da cirurgia, ele não é somente do ato operatório em si, mas principalmente da orientação e de seguir essas orientações no pós-operatório. Então, o paciente, o cirurgião tem a sua responsabilidade na hora de executar a técnica, mas o paciente tem a sua responsabilidade na hora de seguir as orientações no pós-operatório, né? Então, o que a gente define como um bom pós-operatório? Aquele na qual o paciente está sendo assistido pela equipe do cirurgião que operou, né, constantemente, para a qualquer alteração a gente poder intervir precocemente. Então, por exemplo, em caso da lipoaspiração, é importante drenagens linfáticas, né? A gente tem muita tecnologia que a gente pode associar, radiofrequência, laser, para melhorar esse resultado, para otimizar o resultado, mas é importante que o paciente use a cinta, siga as orientações nutricionais, que o paciente também siga o repouso, o tempo de repouso necessário, né? Porque senão a gente pode ter complicações como seroma, que é o acúmulo de líquido lá, descência da sutura, né? Abrir a cirurgia, infecção, tudo isso é possível acontecer. A gente toma todas as precauções para que não aconteça, mas a responsabilidade é junto. Os dois têm que caminhar juntos, cirurgião e paciente. Tem que caminhar juntos, estarem alinhados. Qualquer dúvida do paciente, ele poder esclarecer com o seu cirurgião para evitar qualquer tipo de complicação. No caso, por exemplo, da prótese mamária, há alguns mitos também em relação a isso, né? Um deles diz que, por exemplo, ele vai acabar causando uma dificuldade, por exemplo, para a questão da análise do câncer de mama, né? Vai mascarar alguns resultados. A outra fala em questão da amamentação, né? Que prejudica, que faz com que o ato de sucção tem que ser mais intenso, por exemplo, por conta disso aí. O que é verdade e o que pode acontecer e o que realmente é mito? Bom, muita gente confunde a cirurgia de colocação de implante, que é só aumentar a mama, uma paciente que tem mama pequena. Por exemplo, tem paciente que diz assim, eu quero colocar silicone, mas a cirurgia dela não é só colocar o silicone, né? Certo. Ela tem que fazer uma retirada do excesso de pele, que a gente chama de mastopexia, é uma outra cirurgia. Então, se você tiver associação de cirurgia, geralmente de mastopexia, você pode ter uma boa redução da sensibilidade, sim, da região do mamilo, da areola, né? E pode ter algum tipo de perda na hora de amamentar. Isso vai variar muito de paciente para paciente. Tá? Não é uma fórmula. Tem paciente que opera a mama e amamenta tranquila, tem paciente que opera e não amamenta. Isso não tem como ser muito previsto, né? Em relação ao câncer, a gente não tem nada exatamente definido. Está começando a ter pesquisas nesse sentido, né? O ideal é que a paciente que faça a cirurgia, ela continue acompanhando com o seu cirurgião. Não é que ela vá lá todo mês. Depois da alta dela, depois que ela teve, né, que passa todo aquele período de que a gente tem que ter um segmento mais próximo, que a gente diz que a gente dá a alta do consultório, a alta ambulatorial, é importante que eventualmente ela vá lá, faça um exame com o médico que operou. A qualquer mudança que ela sinta, ela possa ir lá esclarecer se ela tiver dúvidas, né, voltar lá com o seu médico para que ele examine. Então, é aquilo que eu disse. É vigilância tanto do médico, mas também do paciente consigo mesmo. Percebendo, por exemplo, mudanças de textura, sensibilidade. Sensibilidade, alteração da forma, do volume, dor, além do que o normal. Qualquer sinal desse, que ela sentir que está um pouco diferente, ela conseguir ir lá esclarecer, tirar as dúvidas com o cirurgião que fez a cirurgia. A questão das marcas, por exemplo, de cicatrizes, né? Por exemplo, uma mulher que fez uma cesárea, por exemplo,
né, faz a cirurgia e fica aquela ranhura mesmo na pele, né, aquela aparência, né, que não é nada boa, né, natural e tal. É recomendável fazer uma cirurgia por conta disso aí? Tem como tratar isso aí para fazer com que realmente você consiga ter até uma questão aparente melhor? Bom, a questão de tratamento de cicatrizes é uma área também fantástica da cirurgia plástica. Muitas vezes a gente consegue excelentes resultados refinando cicatrizes, né, fazendo a ressecção mesmo cirúrgica de uma cicatriz antiga e proporcionando uma nova mais delicada, mas a cicatriz ela vai variar de paciente para paciente. Existem vários fatores que interferem na cicatrização do paciente e que a gente tem que levar em consideração, né? Mas a gente tem várias modalidades de tratamento para cicatrizes, desde uma ressecção total de uma cicatriz antiga e fazer uma nova sutura para ficar uma cicatriz delicada, mas a utilização de laser, né, de radiofrequência, de corticoides, tudo isso está incluído aí no tratamento de cicatrizes. Ok. Né? E obrigado você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto. Nós vamos agora a um rápido break. A gente volta daqui a pouco ainda com o Dr. Matheus Pantoja para falar agora sobre a questão do tratamento capilar, né? Quais são as sugestões a respeito disso e quais as condições gerais, riscos e, de uma forma geral, as informações importantes para você. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta.